Shaure, Saúlaje, Oni Shaure, Oberioma, Oni Shaure, Saúlaje, Baba, Oni Shaure, Oberioma. Eita, Babá. Que Oxalá nos traga paz, tranquilidade, aumente a nossa fé, aumente o nosso respeito ao outro. Que Babá, junto a todos os outros orixás e vodum, entre nessa luta conosco para expulsar esse vírus maldito do meio da humanidade. Eita, Babá. Eita, Paraguaçu. Eita, Iemanjá. O doiá, minha mãe. Ora, iê, minha mãe. Salu, banana. Eito, ato dos caboclos, que aqui beberam água, que daqui sobreviveram. Falando, né, das pessoas, né, das personagens que realmente fizeram história na cultura cachoeirana, a gente não pode deixar de citar Antônio Rainha, né, músico da lira siciliana, foi meu professor, né, no grupo coral da Igreja Assembleia de Deus, né, era um clarinetista, sabe, um homem de uma personalidade, velho, sabe, pessoas que acaba marcando não só a cultura local pelo seu legado, pela sua forma de ser, de agir, né, de conduzir as coisas, mas também acaba fazendo parte da vida da gente, né? Sua filha Zizinha, conhecida como Ziza, né? Ela, tia de Davi, o artista plástico Davi Rodrigues, ela ajudou a proteger, a manter, né, preservar o grande legado deixado pelo artista Hansen Bahia. Por muito tempo foi ela que conduziu, né, a fundação, né, os acervos da fundação, hoje sob o comando de nosso amigo João Malima, né, e toda a sua equipe. E essas pessoas a gente não pode esquecer, dos legados, né, do papel dessas pessoas na sociedade, né. E agora falando sobre as mulheres, o papel da mulher nessa questão do sincretismo, né, com a reza, a gente pode citar que algumas hoje pode ser chamada de missionárias da liturgia católica, né? São aquelas pessoas que quando há muita demanda para o padre, são elas que vão lá, né, fazer a reza nos aniversários, né, a reza de Santo Antônio, né, a reza de São João, a reza de São Cormo e São Damião, né, e também nos momentos dos féritos mesmo, né, nos momentos dos enterros, né, daquele momento triste e doloroso das famílias. Mas também temos aquelas mulheres que elas vão ter uma obediência maior à religião de matriz africana, que são as rezas que usam muito o elemento água, o elemento folha, né, e que vai usar na sua reza, né, as rezas deixada pelos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana, que são as rezas voltadas com o nome dos voduns, dos orixás, dos inquice, dos caboclos, né? Mas as rezas também é muito utilizada com o nome de Maria, Nossa Senhora, com o nome de Jesus, com o nome do Espírito Santo, mas essas pessoas já que não são das que vão fazer esse papel litúrgico da Igreja Católica, são as que rezam de vento caído, de peito aberto, né, de vermelhidura, aquela coisa que dá nas pernas, né, de olhadas, crianças de olhada. Então eu não posso deixar de citar, né, Dona Cândida, né, uma senhora que além de ser rezadeira era parteira ali no Caquende, a faceira ali no Caquende. Minha mãe também era rezadeira, parteira, Guiomar Guilherme dos Santos, né? A gente não pode deixar de citar, né, seu Maurício, o rezador, né, o homem que deixa um legado muito forte em relação a essa cultura da reza, né, com o elemento folha, com o elemento água, né? E hoje Macri, sua filha, né, que incorporou também
essa forma, né, essa leitura, né, e hoje está aí dando continuidade e reconstituindo, né, com muita força e fomentando o legado do seu pai Maurício, né. E temos muitas outras rezadeiras, né? Inclusive Luísa Maim, né, através da Casa de Barros, fez um grande trabalho, né, com as rezadeiras aqui da região. Foi um trabalho belíssimo, um encontro maravilhoso com essas mulheres, as experiências que elas contavam, que elas falavam a respeito das suas vidas pessoal, da sua convivência familiar, né, de como aprenderam a rezar, né? A gente não pode deixar de esquecer, temos aqui na rua Paulo Filho, aqui próximo da Irmandade da Boa Morte, mais conhecida como Rua do Alambique. Tem uma senhora também, muito gentil, muito educada, muito gente boa, fica ali muito na porta sentada, fazendo os crochês, as rendas dela, Dona Aurinha. Dona Aurinha aprendeu a rezar, imagine, só para poder rezar os filhos, só para cuidar dos filhos, olha que coisa, né? E as pessoas iam lá para rezar, eu vou lhe rezar aqui, mas eu não rezo não, aí indicava fulano. Ela rezava, mas indicava outra pessoa para que a pessoa fosse depois, porque ela ia fazer naquele momento que a pessoa já estava na porta dela. Mas ela aprendeu mais a rezar para rezar seus filhos, né? Então foram muitas pessoas apresentadas, Dona Bichinha, Dona Carmelita, Dona Santinha, né? E tantas outras mulheres que foram apresentadas nesse projeto da Casa de Barro, que eu achei um trabalho belíssimo, né? Um trabalho de você poder preparar, né, um acervo, né? Você gerar um acervo, né, para dar vida, né, às rezadeiras, né, para dar vida a esse trabalho belíssimo que hoje não é muito falado, né? Hoje, infelizmente, as farmácias, né? As farmácias e os hospitais é que vem primeiro, né? Mas antes de ir aos hospitais, antes de ir às farmácias, primeiro se passava por essa rezadeira. Quando ela via que era uma coisa que elas não poderiam ajudar, então ela dizia, procure fulano de tal. Na maioria das vezes não era nem médico, viu, gente? Era farmacêutico mesmo, como o nosso saudoso Salu mesmo. Salu recebia muita gente que era mandado por essas rezadeiras para ele indicar, e aí ele já indicava os remédios, e que na maioria das vezes esses remédios eram feitos por ele mesmo, né? O Salu era um verdadeiro boticário, né? Ele mesmo fazia muitas misturas lá com folhas, com erva e tal, e era uma pessoa que chegou a ser um político em Cachoeira, chegou a ser um prefeito, era uma pessoa que fazia parte, né, do Obeiro do Bem, né, da diretoria da Lira Siciliana, né? Salu foi uma figura que eu tenho certeza que por muitos e muitos anos na vida, Cachoeira não vai esquecer, né? Inclusive foi uma das pessoas que contribuiu muito para que a Boa Morte tivesse a sua sede, né? Porque foi ele que desapropriou um prédio, né, e deu às Irmãs da Boa Morte na década de 80, né, no final da década de 80. Então, são pessoas que acabam fazendo parte deste contexto da saúde, da cura, né, do cicletismo, mas são pessoas que na maioria das vezes passam esquecidas, porque não tem registro, né? Não existe um registro para a gente ter isso para pesquisas, para estudos e até para servir de exemplo de pessoas gentis, de pessoas que cuidam do outro, de seres humanos que pensam no outro, né? Então isso é interessante, por isso eu preferi falar e citar dessas figuras emblemáticas da cultura, né? No âmbito, né, artístico, mas também no âmbito religioso. Então é importante a gente procurar saber, pesquisar, né, as escolas falar com, sei lá, criar trabalho com os alunos para essas pesquisas, as universidades, né, incentivar TCCs em relação à vida dessas pessoas, o cotidiano cultural, histórico da cidade de Cachoeira, porque é uma cidade rica, que tem uma história muito grande, mas infelizmente você só ouve falar da independência, da guerra da independência, Dom Pedro, isso aqui, Princesa Isabel, coisa e tal, quando na verdade isso aqui é muito mais profundo, isso aqui é muito mais rico, né? São essas pessoas, né? Nós viemos aonde? Viemos ali da Estátua da Liberdade, conhecida como Praça da Liberdade, que é a Praça Teixeira de Freitas. Ali tem um monumento muito digno para aqueles que realmente lutaram, né? Por isso o monumento
foi erguido em prol dos libertadores de Cachoeira, mas a gente precisa erguer outros monumentos aqui. A gente precisa ter mais espaços aqui para falar da cultura negra de Cachoeira, porque na verdade, se a gente for observar, quando os portugueses chegaram aqui, foram os índios que eles encontraram, mas a maior parte dos índios, os que não foram mortos, dizimados, foram expulsos. E aí chegam os negros, né, trazidos nos navios negreiros, que não vieram de cruzeiro, não vieram fazer turismo, né, vieram nessa diáspora tão perversa que foi a escravidão, né, e aqui esses negros vão trazer parte da sua cultura e parte eles vão reconstituir aqui através da sua ressignificação, né? Então a gente não pode deixar passar em branco, né? Por que a sociedade existe, por que a nossa culinária, por que a nossa música, por que a nossa fala, por que o nosso jeito de andar, de conversar, né? Por que a religião de matriz africana, por que o candomblé está aqui, né? Então a gente precisa fazer com que isso seja mais valorizado de alguma forma, né? Por isso que nesse nosso projeto a gente preferiu fazer essas oficinas de ações, né, sobre a cultura negra cachoeirana. Eu sei que é muito mais profundo, né? Eu posso não ser realmente um expert, né? Não sou um acadêmico, né? Mas eu sou uma pessoa que vivi e vivo muito cultura em Cachoeira, né? Essa minha relação com as pessoas do samba, dos terreiros de candomblé, né? A galera da capoeira, pessoal da música, os artistas. Então eu vivo muito isso. Então é importante que a gente possa catalogar, registrar, né, e escrever, e falar, e comentar, e dialogar muito sobre a cultura negra cachoeirana. São mulheres que são mães de família, são mulheres que têm o seu cotidiano, a sua demanda do dia a dia mesmo, mas não esquece como diz o outro, de pensar no outro, né? De pensar no outro, né? Dona Janice Magno mesmo, a mãe de Janete Magno, que é uma das cantoras, né? Uma das cantoras do grupo Jejinagô, funcionária pública aqui da Câmara de Vereadores, realiza projetos maravilhosos, tem uma voz, né, maravilhosa. A mãe dela, Dona Janice, é uma rezadeira de mão cheia, até porque a família toda dela são famílias de raízes do candomblé de Cachoeira, né? A família dela são povo do Jeje, da nação Jeje, né? Que são os daomeanos, né? Que vieram lá do antigo Daomé, que é hoje o Beni. Então são pessoas que têm uma força, uma fé muito grande. E ela continua aí, graças a Deus, fazendo esse papel, cuidando do outro, né? Porque a reza, como diz o outro, a rezadeira, ela não é a médica, né? Ela não estudou medicina. A rezadeira cura, né? A rezadeira traz a cura espiritual e na maioria das vezes até de um problema no corpo, mas isso sendo feito através do espírito, né? Isso a gente não pode esquecer. Isso é coisa que não é em toda parte do mundo que você vai achar isso, não é em toda parte da Bahia, né, do Brasil, que você vai achar isso, né? Então temos muitas rezadeiras boas aqui em Cachoeira, né? Aldete, lá, a falecida Aldete Memória, sabe, que nos deixou com muita saudade, era uma grande rezadeira. Ela viveu numa missão de cuidar de 4 filhos que saíram, que tiveram problemas, né, de deficiência, mas ela tinha o coração aberto, sabe, um grande amor de rezar o filho do outro, de rezar o filho da outra, de rezar membros da família dela, mas ela sabia que ela também ela carregava uma grande missão, que era cuidar dos filhos dela, e isso fazia com que ela se tornasse uma pessoa muito amorosa. Agora tem Dona Vadinha, né? Tem Dona Bichinha, que é conhecida como Dona Bichinha, Dona Carminha, né? Tem várias. Tem Dona Nalvinha, que a gente não pode esquecer. Dona Nalvinha, ela é dentro da liturgia, né, católica, é a pessoa que vai nas casas, nos aniversários, que vai rezar o Santo Antônio, o São Cosme, né? Dona Nalvinha é uma figura emblemática, sabe, gentil, muito gente boa, muito consagrada, sabe? Então a gente cita essas pessoas que estão aqui
conosco ainda nesse nosso plano, né? Mas eu também não posso deixar de citar as pessoas que foram para outro plano, como a Mãe Madalena do Terreiro Guarani, minha mãe de santo. Ela rezava muito, ela também fazia reza, né? Ela também rezava, né? Então a gente não pode esquecer essas pessoas, não pode deixar não pode esquecer essas pessoas que deixam esse grande legado para a gente, né? Você vê que o seu Maurício, rezador, ele acabou criando um santuário, né? Ele estabeleceu um santuário, né? Uma Santa Cruz ali na subida do Rosarinho, né? E com o seu falecimento a sua filha está dando continuidade a esse processo, esse legado, né? A Macri, como eu já falei, né? Então a gente não pode estar deixando essas coisas se passarem em branco, não, porque isso faz parte da nossa vida, né? Da vida da cidade, né? Da história, da cultura da cidade. A cidade, ela é muito rica, sabe? Ela é muito rica. No seu contexto histórico, então, quando fala de economia, de resistência, né? De religiosidade, né? De arquitetura, né? A cidade é muito rica, mas a riqueza maior dessa cidade é o seu povo. A riqueza maior dessa cidade é essas pessoas que deixam o legado e que esse legado é continuado, né? É continuado nos terreiros de candomblé, é continuado na forma de comercializar. Olha bem, né? As bibocas, as vendas ainda existem. Você pode não encontrar muito por aqui pelo centro, mas elas ainda existem, né? A profissão, por exemplo, deixada pelos negros, na profissão de alfaiate, você ainda pode encontrar alguns aí. A profissão de sapateiro, eu conheci mesmo, era muito amigo da minha família, um descendente de África mesmo, né? Seu Bizigu, a família dele mora até hoje na Faceira. Seu Bizigu era um sapateiro de mão cheia, sabe? O Bizigu consertava e fazia sapato para essa sociedade toda aí da época, né? Então, você não pode deixar de sinalizar essas pessoas, porque essas pessoas, na verdade, é a marca, é o símbolo, sabe? É o legado. Então, se você prestar atenção hoje, na cidade, você vai na Feira Livre, por exemplo. Você vai na Feira Livre, você vê lá aquela comercialização. Embora já houve uma evolução com a barraca de ferro, o alimento não está mais no chão, não está mais na folha, não está mais na palha, mas no passado, se você sinalizar aí fotos do século XIX, fotos do início do século XX, você vai ver que essas pessoas iam para a feira vestidos de paletó, vestidos de linho, que eram conhecidos os negros e as negras de ganho, que eram os comerciantes da época. Então essa feira que nós temos, na verdade, é um grande patrimônio deixado por esse povo, essa forma de mercar, de vender, né? É um grande patrimônio deixado pelos negros livres e também pelos negros escravizados, porque muitos deles até tinham que comercializar para o seu senhor, que era chamada negros e negras de ganho do senhor, porque também tinha negras de ganhos e ganhos independentes livres, né? Então, o grande patrimônio de Cachoeira é você sentar numa mesa para comer uma maniçoba, uma feijoada, né? Uma muqueca, um caruru, vatapá. Tudo isso são comidas, como eu já havia dito antes, em alguns blocos anteriores, que são gastronomias, né? São culinárias deixadas pelos negros africanos. A maioria dos pratos usados na Bahia, na mesa da Bahia, são pratos que no passado, na verdade, eram só usados como comida de orixá, como comida de santo. Isso que é a grande verdade, né? E hoje faz parte da gastronomia baiana, da gastronomia brasileira, da gastronomia do mundo.